Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez no canal Pincelado do Saber e hoje eu gostaria então de apenas fazer algumas objeções, algumas considerações em relação à leitura do Brasil, de como nós podemos interpretar todo esse momento que nós estamos vivendo, um pouco dessa realidade política, econômica, social, cultural, da qual nós estamos passando, né? Então, para começar, sem muitas delongas, eu gostaria de começar pontuando o seguinte. Nós estamos diante de um governo que, segundo o André Singer, aquele cientista político da USP, ele considera uma forma, um fenômeno de governo no qual ele dá o nome de lulismo. O que seria o lulismo, então? Essa forma de governar o Brasil da qual nós estamos passando, e para aqueles que poderiam ter um olhar um tanto pessimista com relação a essa forma de se governar, é uma forma que se encontra cada vez mais em decadência devido, né, vamos dizer, ao quanto essa forma de governo tem se perdido ou tem perdido a sua identidade e aquilo que até então a legitimara. Primeira coisa que ou a primeira característica dessa forma de governo, da qual nós estamos chamando aqui então nesse vídeo de lulismo. Eu diria que a primeira característica do governo, desse período de governo que foi então tomado ou que teve a governança do PT, a primeira característica eu diria que é uma característica de alianças bastante, vamos dizer assim, paradoxais. Foi um governo que, na medida do possível, tentou de alguma forma fazer alianças com os mais variados setores da sociedade brasileira. Sejam esses setores de uma classe dominante, sejam esses setores de uma classe menos abastecida, se é que nós podemos dizer assim. Então, diante dessa realidade, eu enxergo isso. Enxergo um governo que, quando entrou no poder, tinha uma proposta dialogar com os mais variados setores da sociedade, sejam eles setores dominantes ou setores dominados, levando em conta essa ideia ou essa metodologia de analisar a sociedade por essa luta de classe. Também outra característica desse governo, ou desse fenômeno, né, político que nós estamos chamando então de lulismo, eu diria que outra característica bastante interessante foram essa expansão maciça do investimento a uma assistência à sociedade. Programas governamentais que tinham então por intencionalidade facilitar ou proporcionar aquilo que muitas vezes essas determinadas sociedades não tinham, né? Então nós podemos ver energia elétrica chegando em lugares onde ela não chegava, nós podemos ver pessoas, ou a maioria das pessoas fazendo faculdade, sendo as primeiras a cursarem uma universidade de suas famílias, e assim por diante, que foram os programas de assistência social que o governo disponibilizou. Até aí então nós temos duas características, né, desse fenômeno político que nós denominamos de lulismo. A primeira característica é essa proposta dialogar com os mais variados setores da sociedade, e a segunda característica então seria essa característica que nós estamos falando de uma ampliação e uma expansão gradual e relevante na assistência social. E a terceira característica foi a questão do aumento do poder de consumo, então, dessa classe trabalhadora, né? Que o salário mínimo ele desenvolve, o salário mínimo, vamos dizer assim, ele aumenta progressivamente no decorrer de todo esse tempo, ele não diminui, ele sempre está aumentando,
E aí você fomenta, diminui impostos, IPI de carro e todas essas questões que já está mais do que batida pela mídia e tudo mais. E então potencializa, de alguma forma, esse poder de aquisição. Por isso, alguns economistas no Brasil, por várias vezes, nós ouvimos as expressões de como há uma nova classe média, uma expansão, né, uma camada que estava naquela classe social de renda baixa ascende a uma classe social de uma renda média, ainda baixa, mas uma renda média. E assim, então o governo de alguma forma possibilitou 38 milhões de pessoas saírem da condição de miséria, pobreza e todas essas questões. Ok, então nós temos três características desse fenômeno político, que é então, repito novamente, alianças com os mais variados setores da sociedade, a expansão maciça desses programas de assistência social por parte do governo e uma terceira questão é o aumento então desse consumo ou desse poder de aquisição do brasileiro em relação a uma série de produtos. Daí a gente está vendo, né, essa cada vez mais as pessoas trocam de celular e qualquer pessoa troca de celular, qualquer pessoa tem um celular. Você pode entrar na casa de um patrão, de um empregado ou na empresa onde tem o chefe e aquele que então é o funcionário, ambos têm celulares e muitas vezes com tecnologias variadas, enfim, muitas vezes até mesmo equivalentes. Ok, nós temos então um panorama bastante interessante do que esse governo de alguma forma fez. Contudo, acho interessante nós pontuarmos algumas questões. A primeira delas é que no decorrer desse governo nós estamos cada vez mais percebendo um deslocamento da economia como hegemonia de determinação política, entende? Vou repetir novamente. Nós estamos acompanhando um deslocamento da economia enquanto hegemônica nas determinações políticas para abrir o leque e também angariar uma questão que nesse momento se torna fundamental nas determinações políticas do nosso contexto brasileiro, que são questões do campo moral. Nós temos então pelo menos, vamos dizer, 13 indícios, né, em relação a esse deslocamento da política que podem nos dar essa aproximação do que está acontecendo. Primeiro, eu diria que há uma forte ascensão da igreja evangélica e da bancada cristã como um todo dentro da política, correto? Em cima disso, nós temos então novamente essa união que não nos parece boa, que é essa união entre Estado e Igreja, que historicamente é uma união falível, uma união que muitas vezes pode ocasionar em uma série de fatores complicados. Então, essa união entre Estado e Igreja, de alguma forma, ela é preocupante. E essa ascensão evangélica. A segunda questão a ser apresentada nesse deslocamento das questões econômicas serem hegemônicas nas determinações políticas, que desemboca ou que é filha e fruto dessa relação de Estado e Igreja, são as questões de usos e costumes. Então nós temos cada vez mais pontos que divergem por questões religiosas. É a questão do aborto, é a questão da homossexualidade, é a questão da educação infantil, é a questão se autoriza ou não o casamento civil, e assim sucessivamente vai se deslocando essas questões de uso e costume, questões morais de uma sociedade e não propriamente questões econômicas. E terceiro indício que nos demonstra essa mudança da economia para uma questão mais moral é essa relação que nós temos dos militares
e dos intelectuais, que os intelectuais de alguma forma foram aqueles que conseguiram angariar os seus interesses e se saíram como santinhos, como bons pós-ditadura militar, porque eles realmente combateram, eles realmente de alguma forma confrontaram. E esses intelectuais eram todos marxistas, comunistas e preencheram as nossas universidades. E as nossas universidades agora, nós temos uma doutrinação marxista e assim precisamos então de romper com isso e de levantar um movimento mais conservador, que conserve a educação dos nossos filhos, etc, etc. Essas questões que nós estamos cada vez mais vendo, né? As pessoas promovendo isso.